Então tá, vamos lá, vamos ver. Cadê o pessoal? Boa noite. Vamos ver se estamos ao vivo. Mais uma vez, às 19 horas das terças-feiras, nosso compromisso, né, do Dolce Vita e do Como Cuidar Idoso, né? Para quem não sabe como cuidar idoso, é o online do Dolce Vita Geriatria, uma empresa que está há 11 anos no mercado de Santa Maria. Hoje convidou a Paola Beltrame, que é da Casa da Audição, a fono dela, a Marjana, que é especialista também na parte da audição, e estamos aqui. Eu, uma das proprietárias do Dolce Vita, minha irmã Juliana, que é enfermeira do Dolce Vita, e a Luane Botton, que é do Como Cuidar Idoso, é fono, já escreveu o e-book que eu estava recém mostrando aqui para o pessoal, o e-book da Luane, né? Então, esse aqui, deglutição, cuidados básicos, que é muito que nós trabalhamos no Dolce Vita com o cuidado do idoso no dia a dia, tá bom? Neste momento, nós estamos pela fanpage do Como Cuidar Idoso e também pela fanpage do Dolce Vita, e eu acho que a Paola, que está aqui, já colocou na fanpage da Casa da Audição também. Tá bom? Então, vou dar boa noite a todos, boa noite, sejam bem-vindas ao nosso canal de transmissão, de compartilhamento de conteúdo gratuito. Para quem está nos assistindo, sejam bem-vindos, e vocês podem fazer as perguntas de vocês para as gurias, tanto para a Luane, quanto para a Juliana, que é enfermeira, quanto para a Paola, para as fonos, especialistas em audição. O tema hoje é idosos e perda auditiva, né? Vamos falar, a Marjana vai apresentar umas lâminas para nós. Então, boa noite, Juliana. Boa noite, gurias, todos bem-vindos, obrigada pela participação. Boa noite, Mana. Boa noite, Luane, nossa parceira de guerreira, né? A Luane, nas primeiras lives que a gente fez, se não a segunda ou a terceira, a Luane estava ali, nós nem tinha views ainda, não tinha nada. Hoje as nossas lives já tem 1000 views, então isso para nós é muito gratificante quando a gente consegue compartilhar o conhecimento desse nosso cuidado, né? E consegue entrar dentro da residência das famílias, contribuindo com o que a gente faz no dia a dia, que é essa nossa proposta social destas terças-feiras, né? Além disso, tem tudo que a gente faz, claro que eu sempre dou uma faladinha, que a gente vive disso, né? A gente vive da geriatria, nós estamos com o sonho do Como Cuidar Idoso, e a Paola é uma das donas da Casa da Audição, ou dona total, não sei. Bem-vinda, Paola! Boa noite, obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui junto com vocês hoje, minha primeira live. Estou fazendo com crianças, né? Só com as crianças. Eu nunca tinha aparecido aqui. Então, boa noite, Marjana. Marjana também é da Casa da Audição, né? Eu acho que as duas são especialistas em audição. Eu sei que a Paola é especialista em geronto também, né? Sim, sim. Eu sou especialista em geronto e não em audição, né? Ah, tá, em geronto. Eu tenho 15 anos já de trabalho exclusivo com audição, mas de pós-graduação mesmo, eu sou pós-graduada em gerontologia. Marjana, boa noite. Boa noite, colegas, Luane, Paola, Giovana, Juliana. Então, eu sou fonoaudióloga, me formei na UFSM, fiz o meu ambulatório final frente ao hospital, fazendo a parte de zumbido, acompanhando o grupo de pessoas com zumbido. Estou fazendo pelo Instituto IEA, a pós-graduação em áudio, ainda não está concluída, mas a experiência clínica e com os estágios sempre foi frente à audição no idoso, com a criança, mas 90% da demanda de idosos. Luane? Pode Boa noite, pessoal. Boa noite, meninas. As meninas que eu não conhecia da áudio. Prazer, que bom que vocês vão falar de audição no idoso. Acho que é bem importante, até para orientar, né, sobre os cuidados, como detectar a perda auditiva, como facilitar a vida desses idosos em casa, né, quando tem um familiar, muitas vezes é mais de um familiar com perda auditiva em casa, fica difícil a comunicação, então sejam bem-vindos. Obrigada pelo convite para participar, meninas.
Legal. Nós vamos precisar da tua ajuda aí, Luane, também. Eu, principalmente. Então, a Ju está aqui como prática total de cuidado do idoso no dia a dia, 24 horas cuidando, né? E quem quiser, amanhã, enfermeira, até a Paola, a Marjana, ou quem está vendo essa live amanhã, a Ju vai estar falando com enfermeiros, donos de geriatrias e donos de home cares. É uma mentoria que a gente está inventando, assim, para compartilhar como que ela faz o cuidado no Dolce Vita, já que tantas pessoas nos perguntam, né? Esses dias a gente fez um treinamento, a gente já fez 6 treinamentos antes desse online, nós fazíamos presencial. E no treinamento para cuidar de idoso, quem que apareceu? Apareceram enfermeiras. Eles disseram, esse treinamento não é para enfermeiras, é para técnicos, para cuidadores, ou acompanhantes, ou familiares. Assim, não, mas eu quero ver como é que vocês fazem, eu quero aprender com vocês, eu quero estar diante da enfermeira. Então, o que eu fiz foi, daí, fazer esse momento, né, que seria amanhã, que é amanhã às 8 da noite até às 10 da noite. Então, se vocês souberem de alguém, compartilhe. Arthur, tu pode botar o link do de amanhã aí para nós? O Arthur vai colocar o link aqui do de amanhã, se vocês puderem daí, se quem está assistindo essa live conhecer algum enfermeiro, ou dono de geriatria, que quiser saber ou ver como nós fizemos, amanhã a pauta é medicações, tá? Então, como faz a gestão da equipe de técnicos e tudo mais, tá bom? Então, eu vou deixar a Juliana agora, que é a que cuida diariamente e coordena a equipe, junto com a Luane, para falarem o que nós vemos, né, na geriatria, com os nossos clientes e com os nossos familiares. No caso, nós temos um pai que grita a vida inteira, né, Ju? Gritava. Eu tenho uma amiga fono, né, a Luísa Juchen, não sei se vocês conhecem, ela dizia, mas tu já tentou fazer uma avaliação com teu pai, hein? Porque ele tem alguma coisa na voz, né? E no fim, acho que até fez, mas não tinha nada na audição, né? Alguma coisa de gritão mesmo. De tom de voz, de tom de voz. Tom de voz, né? Então, a gente teve algumas experiências no Dolce Vita, hoje em dia a gente deve ter, né, mais, e a gente já teve experiência forte. Eu trabalho na recepção, é um andar abaixo da casa do Dolce Vita, e quando as gurias iam se comunicar com essas senhoras, as gurias tinham que falar muito alto, não sei se o aparelho não estava calibrado, eu me lembro da Ju comprando pilha e compra pilha diferente e leva a calibrar aparelho e desleva. Então, isso tudo a gente já passou, né, do tipo, meu Deus, não dá para falar mais baixo, não, mas a pessoa que tem que escutar não escuta. E aí vai complicando a situação, né? A gente precisa fazer um cuidado delicado, com carinho. Como é que tu vai fazer isso falando num tom mais alto? Então, eu sempre me preocupo com isso, né? Então, eu vou administrar aqui, vocês fiquem à vontade. Eu acho que a Marjana vai querer compartilhar. Tu tem alguma pergunta, Ju, para começar? Ou a Luane? Como que vocês pensaram? Assim, ó, a Marjana vai... A Marjana vai compartilhar. Pode falar um pouquinho, depois eu faço perguntas. Show. Então, bem, falaste sobre comunicação, né? Como se dá essa comunicação? Falo mais alto, falo mais baixo, tenho que calibrar. Então, a nossa audição, primeiramente, a gente dentro da avaliação, fez a adaptação da prótese, a gente precisa entender o quanto que o paciente está compreendendo, porque ouvir é diferente de entender. Então, só para te responder ali aquele teu comentário da calibração, faz o que, Paulo? Uns 3 anos que a gente vem associando, junto com a adaptação da prótese, a terapia. Então, mais do que a adaptação de um aparelho, do paciente adquirir um aparelho, ele precisa exercitar as habilidades do cérebro. Então, hoje em dia, a gente sabe que se adapta, mas dificilmente só a adaptação com a prótese, porque a maioria das pessoas demoram 10 anos para aceitar a perda auditiva ou mesmo procurar auxílio. Então, isso acaba danificando as habilidades do cérebro. Então, muitas vezes fica com essa oscilação, agora está bem calibrado ou não, porque a pessoa não tem o uso efetivo e segue perdendo a audição. Então, fazendo essa associação, a gente consegue conscientizar para não ter que ficar toda hora fazendo regulagem. Tá? Eu vou aproveitar e vou fazer um comentário. E era bem aí, na verdade, que a gente queria chegar, né? Quando acontece a demência associada. Porque eu tenho um aparelho de tecnologia avançadíssima,
no ouvido de uma pessoa que eu não sei o quanto ela me diz, eu levo o aparelho para regular, tu me fala que o aparelho está bom, eu coloco na pessoa, a pessoa não escuta. A gente tentou, e fez, na verdade, até começar a pandemia, numa senhora que a Luane fazia essa adaptação, porque ela não tinha condições de sair, coisa, do aparelho, porque, tipo, ela tem o aparelho, segundo os familiares dela, o aparelho é um dos melhores que existe, mas ela não responde a nada pelo aparelho, assim. Se ela tiver sem ou com o aparelho, pra gente é praticamente a mesma coisa. Daí, quando ela quer o aparelho, ela coloca o aparelho, aí ela entende. Mas nem sempre ela quer colocar o aparelho. Daí ela tem que tirar o aparelho. E daí a Luane estava fazendo um bagulho legal, que eu não sei o nome, mas daí mostra as figuras, mostra as coisas, né? Para eles falarem, para identificar, ensinando as gurias a se comunicar de uma forma que ficasse mais efetiva, né? Mais assertiva. Mas eu gostaria que vocês explicassem assim para todo mundo quando a gente tem essa demência, porque eu acho que quando a gente não tem a demência, o uso do aparelho ele é mais tranquilo, para mim é o que parece, né? Que é uma coisa mais tranquila. É que são a prótese, já os estudos comprovam que ele consegue prevenir, né, alguns sinais de demência, né, ou além da prevenção consegue minimizar, acho que essa seria a palavra melhor, minimizar os aspectos. Então, um paciente claramente com demência é diferente de um paciente que tenha dificuldade de processar. Mas isso muitas vezes acaba, o processamento, que é o entendimento do som, a pessoa escuta com o aparelho, mas ela não consegue entender. Isso vai virando uma bola de neve. Vai virando uma bola de neve, a rejeição do aparelho vai crescendo, o uso não vai sendo efetivo, o entendimento vai piorando, a socialização com a família vai diminuindo. Quanto menor a restrição sonora, quanto diminui, a gente não dá a oportunidade do cérebro conseguir ter um desempenho melhor e isso acentua mais, né, os processos demenciais. Então, hoje, um idoso que escuta bem tem qualidade de vida muito melhor. Então, agora, nesse último ano, um paciente que já acompanhava mais de 10 anos, aparelho auditivo, Paula, foi 6 anos teu paciente, agora já está 4 anos comigo, está com sinais claros de demência. Então, a gente faz, né, os testes, o Mini-Mental, faz testes de processamento para conseguir diferenciar, entender o caso e ajudar, né, ele. Então, alguns testes de figura, alguns testes de som, conseguem nos nortear para identificar se esse paciente está entendendo. É claro que a ferramenta, a própria prótese, ela mostra o quanto o paciente está usando, o quanto está de som em cada canal do aparelho auditivo, mas esse desejo, esse querer e abordar assuntos positivos, e um deles a música, auxilia a gente conseguir enxergar mais aquele paciente que tem um declínio cognitivo e está ali, às vezes, no mundo dele, né, não, muitos casos, e a maioria, não usando a prótese. Então, a gente consegue estimular e associar terapia não só daí de processamento, mas sim de linguagem, né, Luane? Acho que a disfagia trabalha com essa parte de linguagem também. Eu trabalho com paciente neurológico, linguagem, disfagia, cognição, e realmente, assim, o que a gente nota é que quando eles não têm uma prótese auditiva bem adaptada, a demência fica bem mais, assim, é bem acentuada. mais acentuada, exatamente. Porque eles também se excluem da vida social, né? Então evitam e muitas vezes a família não se dá conta e acaba também deixando de lado. E tudo isso vai excluindo eles de toda aquela atividade social que é importante também para o cognitivo, né? Eu acho que é importante falar também sobre os tipos de perdas auditivas, né? Porque, na verdade, a perda auditiva não é só para fala, ela pode ser para diferentes tipos de sons e cada um deles traz algum tipo de prejuízo para a qualidade de vida, né, Marjana? Quanto maior a perda, mais claro, mas quando mistura aspectos cognitivos, muito
muito mais difícil o familiar conseguir entender. Será que não está ouvindo? Será que não está entendendo? E também aproveita, né, a questão da surdez e a questão da justificativa de ter a surdez. E foi claro no consultório, assim, mas você não está ouvindo, você não está ouvindo. E daí eu comecei a investigar assuntos que eu sabia que ele gostava, já que são 10 anos que ele é paciente, e fui buscando coisas oportunas, como assuntos, futebol, né? E aí ele foi se abrindo, então ele saiu lá daquele aspecto, aquele olhar vago, né? E veio a interagir. E a gente aproveita, né? Tira a leitura labial, começa a falar de costas, né? Para a família conseguir entender e procurar ajuda também para essa parte. Então, os aspectos de audição envolvendo cognição é muito delicado, assim, a gente tem que mostrar para a família para poder orientar e o paciente se manter usando o aparelho, porque senão isso se torna justificativa. Não faz muita diferença o meu pai, o meu avô com aparelho ou sem aparelho, mas será que ele quer se comunicar? Será que ele não está passando por um momento também, um transtorno cognitivo que está aparecendo? Né? Tem alguma coisa ali que mudou, então isso a gente tem que medir, né, para poder auxiliar. Eu acho que não só no paciente com demência, mas com qualquer paciente nosso, eu sempre relaciono assim, a família, a ajuda da família ou do cuidador ajuda 50% no nosso trabalho. Então, assim, a gente procura sempre trabalhar o familiar junto, né? Quando a gente recebe um paciente, a gente não sabe se ele tem demência ou não. Isso vai ser com o tempo, porque a gente não faz uma anamnese completa, né? Pelo menos em clínica de audição, como a Luane deve fazer, né? Chega o paciente para fala, faz uma anamnese completa. A gente não tem esse costume, porque já vem do médico. Quando já vem do médico, normalmente vem do médico já com indicação de aparelho. A gente não sabe se o paciente tem demência ou não. Então, a gente precisa muito da ajuda do familiar. Eu sempre falo, o cuidador, o familiar cuidador é o nosso melhor paciente. Né? Hoje, teve épocas que o familiar... lembra que a gente estava comentando aí nessa semana, Marjane, sobre os familiares, né? Hoje os familiares não têm mais muita paciência. Hoje é familiar cuidador. E a gente precisa de vocês com esse novo rumo aí que as famílias estão tomando de ter o cuidador em casa, né? Os que não estão na clínica. Então, se viesse para a gente com ele tem demência, seria muito mais fácil a gente adaptar um aparelho. Então, diz assim, o paciente não quer usar ou não sabe mexer no aparelho, o aparelho não está funcionando. Mas não veio esse relatório para a gente não sabe o diagnóstico. Então, fica muito difícil, né, uma adaptação assim. Eu concordo plenamente com a história do cuidador, né? Eu sempre digo que o cuidador é a nossa maior fonte de informação e aquele familiar que fica junto, não o que leva no médico, o que leva na casa fazer o aparelhinho, é aquele que está lá dentro da casa, né? A gente atende bastante pessoas em casa, então eu sempre peço, pode chamar a moça que limpa o quarto, pode chamar o pessoal que faz a comida, porque tu tira informações preciosíssimas disso, né? E a questão do aparelho, assim, o que eu queria saber é, tipo, a gente tem como saber que o aparelho está funcionando e que essa pessoa não está respondendo ao aparelho sem, tipo assim, se tu for avaliar o meu aparelho, tu não precisa colocar em mim, eu posso ficar de boca fechada e tu vai me dizer, está funcionando. Não. Eu tenho como te dizer se ele está funcionando, tá? Não tenho como dizer se a pessoa está escutando perfeitamente com ele, se não no ouvido. Né? Isso eu queria saber. Tá. A gente precisa, não tem como a gente adaptar um aparelho se o paciente não quer. Né? Não responde, né? Acontece muito. Não tem como. Acontece muito dos familiares levarem o paciente até a clínica e os familiares querem que ele coloque o aparelho e ele não quer. Esse é um paciente que não vai dar certo nunca, porque a gente precisa da ajuda dele.
Assim como a gente precisa da ajuda do familiar quando o paciente é muito idoso, ou quando não tem habilidade motora, que acontece. Acontece de chegar para a gente um paciente que não tem habilidade motora, e daí? Não consegue mais colocar, né? A gente vai precisar do familiar, a gente vai precisar do cuidador. Então, é um processo... Eu sempre digo assim, eu fico muito abismada de ver quando as pessoas dizem assim, eu testei um aparelho auditivo. Eu fui lá e eu fiquei uma semana com o aparelho auditivo para ver se funcionava em casa. Eu fico pensando, meu Deus. Porque assim, a gente demora 3 meses para adaptar um aparelho. Então, se eu emprestar um aparelho para alguém testar, teria que ser 3 meses, né? Para a gente ver como é que vai ser o funcionamento em todos os tipos de ambientes, com todas as pessoas que a pessoa convive, ou que em lugares que vai, no médico. Então, não tem como. Então, o aparelho, além de a gente precisar de 3 meses de adaptação, a gente precisa de todo mundo que convive com a pessoa esteja unido. Então, assim... Outra coisa, né, Gurias, comprar um aparelho com um profissional habilitado, porque pode comprar o aparelho mais caro que for, se ele não for adequado para aquele tipo de perda auditiva, ele não vai ajudar em nada. É aquilo que eu estava falando, a Giovana estava falando no começo ali, né, que ela conhece uma pessoa que não se adaptou, ou que não estava ajustado, equilibrado o aparelho. Se a pessoa não faz 3 meses de adaptação, não vai dar certo mesmo. Então, é diferente tu ir numa clínica que tu vai ser atendido por fonoaudiólogos, por especialistas, que realmente vão te indicar não o aparelho mais caro, ou o aparelho melhor, ou mais moderno, se não é aquilo que a tua perda precisa. Se tu tem uma perda leve, ou o linear, que não seja em rampa, tu não vai precisar colocar um aparelho muito moderno ou com muitos canais. Tu vai precisar de um aparelho com canais mínimos, se ela é linear, porque vai ser a mesma coisa, entendeu? Então, assim, de repente, a família disse, eu quero o aparelho melhor que tem, e não era para aquela perda. Então, não importa, sabe? Não é isso. O melhor dentro da audição, dentro das próteses auditivas, não, são os números de canais. A gente tem aparelhos até 24 canais. Só que depende da perda que a pessoa tem, né? E não por ser o melhor. Sim, existem aparelhos hoje com tradução simultânea para 27 línguas, com controle remoto, com com tudo, tem tudo. Só que para que eu vou usar um aparelho desses, que é realmente o nosso top de linha hoje, em um paciente que está acamado, entendeu? Então não adianta. Só que a gente precisa, na hora de uma seleção dos aparelhos, ter o familiar, ter o cuidador junto, para que a gente possa explicar de uma maneira que todo mundo entenda que é o melhor dentro desse nicho, não é o mais caro, entendeu? O melhor vai ser pela perda do paciente e não por ser o mais completo. Porque eu não preciso colocar um aparelho moderno numa pessoa que tem uma perda profunda, por exemplo. Ele escuta muito pouco. Eu vou pôr um aparelho nele que tenha muito ganho, que ele consiga escutar, que ele consiga fazer a seleção de lados, né? Saber de que lado que está vindo o som, né? Que consiga interagir um pouco, porque na perda severa profunda, a gente já não consegue mais que o paciente tenha uma audição normal, né? Então, não adianta eu colocar um aparelho super moderno e cheio de canais dessa pessoa. Eu tenho que colocar um aparelho que tenha muito ganho, né? Daí tem outra coisa, a estética. Poxa, a família chega lá e quer, eu quero aquele aparelho, aquele aqui, sabe? Depois lá dentro. Não é assim também, não é assim que funciona. Eu tenho que colocar o aparelho conforme a perda. Então, o aparelho aquele invisível, por exemplo, que a gente coloca dentro do ouvido, que não aparece nada, eu vou pôr em quem tem perda linear leve. Essa é a única pessoa que vai dar certo. E daí acaba que eu vejo muitos pacientes que vêm de outras clínicas para a nossa, com esse tipo de aparelho, em perdas moderadas, moderada severa, que não vai dar certo nunca. Né? Então, vai muito da adaptação e da indicação.
Até tô com um aqui, ó. Um modelinho. Esse é invisível? Esses são alguns dos retroauriculares, ó, que vai atrás. Ele vai por trás do ouvido, ele fica invisível na Marjana, orelha, né? Mas ele fica a Marjana, parte externa. Fica só ali, então são tipos diferentes, então o fora, o dentro, então isso é muito da indicação da perda auditiva e também dos ambientes que a pessoa está. Então, bem como a Paula disse, não adianta um aparelho pequenininho, super discreto para uma perda auditiva grande, vai ser um brinco, né? Não vai ter aquela efetividade correta, o ganho necessário para o paciente. Então, a escolha deve ser feita pelo fonoaudiólogo do aparelho, até mesmo para a gente poder indicar, e não aquele paciente que pede simplesmente, eu quero saber quanto que é um aparelho. Não, a indicação do aparelho, ele precisa que a gente conheça quantas pessoas moram na casa, se essa pessoa vai utilizar só para ver a televisão, se frequenta lugares onde reverbera o som, vai muito à igreja, então a gente tem que conhecer muito mais do que só o exame de audição, mas os ambientes que aquele paciente está inserido. Marjana, vocês estão me escutando? Sim. Tá, gurias, nós estamos com a tela do PowerPoint ali, vocês estão parecendo bem pequenininhas. Se nós vamos seguir conversando, é bom nós ficarmos grandes, assim, para as pessoas verem todo mundo. Nesse momento, eles estão vendo sempre quem está falando e a tela está ali. Daí, eu não sei se a gente vai continuar conversando, tu interrompe a apresentação, ou se tu vai usar a apresentação. Eu acho que a Marjana pode explicar sobre os tipos. Acho que eu vou pular um pouquinho. Pode ser aqui. até... Deixa eu ver. Avançar ele. A gente vai falando, Marjana, e de acordo, conforme forem surgindo as dúvidas, a gente... Eu acho que esse aqui é uma coisa... esse é um assunto importante, o cotonete. Peraí, mas alguém está enxergando o cotonete? Aí deu. Agora ok, agora deu. Tá, então o uso do cotonete muito... Amo! Como faz a higiene do ouvido, então é bem importante conseguir visualizar, né? Então esse vídeo ele é bem explicativo. Será que devemos usar ou não cotonete? Vamos dar uma olhada. Então, ali o canal auditivo, quando a gente usa o cotonete, ele vai empurrando. Então, acaba que a gente prejudica mais a nossa audição, porque vai empurrar a cera lá ao fundo, vai estocando a cera, vai tirar o que tiver aqui na volta, mas o meio vai empurrar. Então, o uso do cotonete não é recomendado, porque a cera ela é importante a gente ter no nosso canal auditivo, porque ela serve para lubrificar, ela protege contra insetos, então o ideal é não fazer o uso do cotonete, porque acontece bem o que vocês viram, a cera vai entrando cada vez mais profundo e vai prejudicando a audição do paciente, e até em casos mais graves, acaba ocasionando a perfuração timpânica. Vocês querem pontuar alguma coisa do uso do cotonete? Eu acho que eu vou chamar meu esposo para assistir esse vídeo. O meu otorrino disse que quando eu quiser colocar o cotonete no ouvido é para eu colocar o cotovelo. O cotovelo, exato. Porque a cera é lubrificação, é proteção, a gente precisa ter uma quantidade de cera, e quando a gente produz em excesso, é porque alguma coisa não está bem, então a gente precisa ir ao médico para fazer essa remoção, e não fazer isso de forma caseira, ou com qualquer coisa, né, com ponta, que muitas vezes acabam utilizando, porque isso vai piorar, né? Então, a gente precisa fazer a remoção no médico. Tá, mas tem a higiene externa, né? Tem. Ainda bem. Até onde vai o cotonete aí? Não vai. O ideal é usar ou a Bota ponta. a imagem ali, bota no início pra gente ver. Deixa eu voltar ali. Olha eu tentando mexer no teu vídeo. Aí, ó. Aqui, ó.
Está vendo aqui que tem aqui é a nossa segunda curva do ouvido. Na realidade, esse canal aqui a gente não faz a remoção de cera, a gente só limpa a orelha, que é isso aqui, essa parte externa. E aquela parte pequena dentro, não, até a abertura? Só o iniciozinho aqui do canal, até onde o dedo com a pontinha da toalha, ou quem quer fazer uma limpeza mais profunda, usa uma gazezinha e pronto. A cera, ela tem uma função para estar ali. Se o nosso organismo está produzindo naquele momento, é porque a gente precisa naquele momento daquela cera. E se for em excesso, vai sentir que está ouvindo mal, que está sentindo coceira, desconforto, remove com o médico. Então, a orelha a gente limpa, mas o ouvido, o canal, não precisa. Entendi. Tá. Deixa eu ver se eu passo alguns aqui para vocês. Eu tinha preparado algumas coisas, assim, quanto à audição, algumas coisas para cuidar, né, a questão do secador de cabelo, usar, então, um protetor. Existem os protetores conchas, mas também existem os protetores auditivos que vai intracanal aqui, ou até os concha, tá? Que a gente verifica uma vedação, a pessoa continua escutando os sons de fala, mas ele veda os sons a partir de 80 decibéis. Então, isso é muito importante quem trabalha com ruído, secador de cabelo, tá? Usado, dentistas, né, com a broca e outros ruídos, são profissionais, alguns dos profissionais que deveriam usar protetor auditivo, porque a perda auditiva por ruído, ela é irreversível. É igual a nossa perda auditiva que vai acontecendo com a idade. Ela é neurosensorial, então acaba afetando as célulazinhas do nosso ouvido, e é uma perda que não tem jeito. Então, disparo de arma de fogo, secador de cabelo usado excessivamente, né? Trabalha num salão de beleza, tem 3, 4 colegas ali com aquele ruído, né? Com 8 horas de trabalho, então leva um tempo para desencadear isso. Mas quem trabalha direto deve usar um protetor, seja ele concha ou pluguezinho ou personalizado, que a gente tira o desenho do ouvido do paciente e ele lava com água e sabão e usa todos os dias. Ruído usa, cessou o barulho, pode tirar. Então, isso é uma das coisas para prevenir, né? Então, ali o máximo que a gente pode, de 85 decibéis, né? Então, uma orientaçãozinha que quem usa fone para escutar música, usar uns 15 minutinhos, né, e fazer um intervalo, a cada 45 minutos fazer um intervalo de 15 minutos, então algumas coisinhas para cuidar, e a automedicação, né, então isso é uma das coisas que acabam tomando muito. Quanto que seria 85 decibéis? 85 decibéis, a nossa fala aqui costuma chegar a 60, 65 decibéis. Vamos pensar num som, as nossas músicas dos MP3, tá? Eles são, no máximo, ele chega a 100 decibéis, se a gente colocar volume máximo. 100 decibéis é muito som, tá? Então, pensa, a minha voz tem 60, 65 a voz, sem a pessoa estar gritando, falando uma intensidade normal, assim. 85 decibéis, deixa eu pensar alguma coisa. Recorda alguma coisa, Paula? 85 decibéis. O secador de cabelo chega aos mais ruidosos a 110 decibéis. É muito. É muito, é muito. O secador de cabelo é bem intenso. A broca também, 90, 100 decibéis. Eu acho que a broca chega a 85, Marjana. Dentistas. É mais ou menos esse som do dentista. Porque se for um som abaixo de 85 decibéis, não causa perda, ou se for um som contínuo, mesmo que ele seja abaixo de 85, com o passar dos anos, ele pode trazer uma perda auditiva.
além de perda auditiva, também as questões, né, de irritabilidade. Quem trabalha em ruído constante, não só a audição, mas a saúde geral, ela é afetada, né? Então, a gente precisa dar um descanso para os nossos ouvidos, porque apesar de a lesão ser maior e mais intensa, quanto maior é a intensidade, mesmo sons mais baixos, quando prolongado e contínuo, isso também acaba a longo prazo, claro, uma perda por ruído demora em torno de 5 anos para ela desencadear. Quando é tem gente que trabalha, né, 30 anos em ambiente ruidoso, e aí por mais que não ultrapasse, né, os 85. O ronco, né? A gente... Isso também causa perda auditiva, né? O ronco constante também causa perda de audição. Às vezes a pessoa diz, mas de onde é que vem a minha perda? Né? E esses pequenos detalhes, né? Não descansar o ouvido, não fazer pausas, né? Para a saúde do ouvido, acabam, sim, causando perda auditiva. A gente teve uma experiência boa, que foi... A gente ficou 5 anos trabalhando em frigorífico. Meu pai trabalhava, isso que eu ia comentar. Trabalhando, fazendo audiometria ocupacional. E lá, as máquinas chegavam de 60 decibéis até... Não chegavam a 80. Era de 60 ou um pouco menos de 80. E nós tivemos muitos funcionários com perda auditiva e pessoas novas, sabe? Tipo, jovens, entre 25 e 30 anos, com muita perda. Então, por quê? Porque eles trabalhavam lá há 2, 3 anos. Então, tu vê uma constante, né? Só que daí, além disso, tem o horário do trabalho, né? Que é muito ruim. Eles começam às 5 horas da manhã, por aí, e vão até... trabalham 6 horas direto, né? Então, a gente teve casos muito ruins, assim, de jovens. Imagina quando eles chegarem na fase adulta. Que na fase adulta. Quando se espera perder, né? A partir de 70. Se espera perder, né? E eles são idosos que com certeza serão usuários de próteses auditivas, né? E que estão há muitos anos com a acuidade auditiva menor do que deveriam, estimulando muito menos o cérebro. Então, vão ser aquelas pessoas que vão fazer muito mais. Quê? Não entendi. Porque estão há muito tempo ouvindo mal alguns sons e outros sons um pouquinho melhores. Então, isso confunde a cabeça da pessoa. Mas alguma coisa eu escuto, mas alguns sons acabo não escutando. Acho até que seria interessante, gurias, vocês falarem sobre isso, como identificar a perda auditiva, porque não é só a fala, né? Muitas vezes a gente pode identificar a perda auditiva através de outros sons, né? Como, por exemplo, observar que a televisão está muito alta enquanto está assistindo. A fala, na verdade, não é uma característica, né? Tem muitas pessoas que, quando estão com a perda auditiva, falam ainda mais baixo. Então, não é. Realmente não é. Mas, normalmente, quem detecta a perda auditiva são os familiares, né? São os familiares. E daí, pela reclamação dos familiares, que o paciente acaba notando que é a perda. Então, não é a fala, não. Mas a compreensão, né? Então, dificilmente alguém vai chegar no consultório e dizer, eu não escuto, né? Eles acabam dizendo... Ao contrário, né, Marjana? Eu não entendo. Eles sempre chegam dizendo, não, estão escutando. Escuto super bem. Eu tenho só um zumbido, um barulhinho, um rumor na minha cabeça. Acaba indo para outras queixas. Eu sinto uma tontura. Então, vai indo pelas beiradinhas, né? Até o ponto de mostrar a audiometria e dizer, realmente, eu acho que eu não escuto tão bem assim. Então, eu escuto super bem do lado contrário. Já até conversei com a Paola sobre isso. O som de estouro, não sei como é que você chama, se estourar para cá, eu já sei, eu corro para cá. Porque se eu tenho que ver, eu sempre vou para o lado contrário. A identificação minha é o inverso. E eu estou esperando para te fazer o teu exame. Localização. Que ainda não deu. Quanto antes, melhor. Cérebro mais saudável, mais fácil de adaptar
mais rápido. Mas vê que eu escuto tudo, inclusive escuto o som do outro lado. Uma interacusia. E, gurias, vocês terminaram não falando dos tipos, que eu acho que a Marjana ia falar, não sei como é que é, tipos, que se chama, tipos de perdas. Tipo, Isso. tipo, esse tom, tem um tom, se a pessoa falar, né? Principalmente, eu percebo na geriatria que se a gente falar num tom que é um tom como se fosse assim, né? Uma coisa assim, ninguém entende. Eu preciso falar num tom mais aberto, mais... Tipo, não precisa ser mais alto, mas ele precisa, para mim, parece ser um tom mais aberto, assim, ó. Não precisa ser gritado, mas ele precisa ser aberto. Ele não pode De ser repente, alguma relação com a frequência, né? Aquele que ninguém entende nada do que tu fala. Isso que tu tá falando são na frente, né? São os timbres de vozes, né? Então, o idoso costuma perder mais os agudos, que são aqueles sons mais fininhos. Então, voz de criança, voz feminina costuma ser mais difícil de conseguir entender. Então, mas de perdas auditivas a gente tem 3 tipos, tá? Tem a perda condutiva, que tem a ver com aquele início do nosso ouvido antes do nosso tímpano. Então, produção ou otites externas, tá? Depois, atrás do tímpano, que a gente tem a segunda orelha. Nessa segunda orelha pode ficar líquido, pode ter uma disfunção da nossa tuba, que é o nosso canal que liga o nariz, a boca e o ouvido, aquele paciente que queixa que tem aquela pressão no ouvido, ou que tem uns estalinhos ali acontecendo. O problema pode ser ali naquela segunda parte. Ali, além de líquido, o ossinho pode ter um problema, né? E depois a nossa terceira orelha acaba sendo onde está a nossa cóclea, onde tem os sons ali, que a gente vai escutar. E ali, sim, é o que tu falou, são tipos de sons. Então, quem costuma ter uma perda auditiva permanente tem problema nessa terceira orelha, que desgastou ali por algum motivo, por idade, excesso de medicação, ruído, né, fez uma perda permanente, e ele vai ter um desenho de perda auditiva, né? Costuma ser os agudos a maior dificuldade, porque é a porção inicial do nosso ouvido que começa a desgastar. Então, falar com a pessoa que está escutando menos um pedaço da sua audição, a gente precisa falar devagar, falar de frente, e sim, né, impostar, falar um pouco mais claro, né, articulado, acho que seria o termo mais correto. Exatamente, Eu preciso articular, né, tu que expressar uma articular para a pessoa conseguir me entender e falar devagar, né? Acho que são essas dois pontos que são bem importantes em quem está tendo uma perda de audição, seja qual for o grau, porque quem está com uma perda leve vai ajudar a articulação, e quem tem uma perda mais profunda também ajuda muito a articulação e a leitura labial, que alguns fazem, né? Agora eu lembrei uma outra coisa, gurias. A pessoa tem o mesmo aparelho há 20 anos. Esse aparelho tem a função funcional, precisa ser testado, né? Tipo, ela foi lá, fez o aparelho e ficou usando. E tá tudo bem porque eu tenho o aparelho, entendeu? Mas a senhora não tá me ouvindo. Não, mas eu tenho o aparelho. Tá com o microfone desligado, Paola. Dificilmente ela vai manter a mesma audição por 20 anos, né? Então, vai depender da perda. Por isso que a gente diz, quando vai fazer todos os exames de rotina, inclui a audiometria. Inclui porque é super importante. Tem pacientes que estabiliza ali e ficam 10 anos com a mesma perda. Uhum. E costuma acontecer bastante, na verdade, devido à tecnologia dos aparelhos hoje, né? Então, estabilizou, não vai precisar trocar se ele não tiver nenhum problema. Uhum. Mas se der uma perda maior do que o ganho do aparelho, a gente vai ter que trocar. Mas agora 20 anos é muito difícil, viu?
Tá? Eu usei o número, na verdade, para entender, porque às vezes eles chegam com o aparelho que eles colocaram lá com 60 anos, quando começaram, e depois difícil. nunca mais voltaram, né? Normalmente a gente troca de 5 em 5 anos. Ah, tá. E outra coisa que eu me dei conta agora, assim, se, por exemplo, eu tiver uma perda auditiva X, eu colocar um aparelho, ela vai parar? A tendência, sim. A tendência, sim. O problema é que hoje em dia, junto com toda a perda auditiva, com todo o nosso tratamento, vem muitas drogas ototóxicas, que são quase inevitáveis no idoso. E daí a gente não consegue estabilizar se faz muito uso. E quase, acho que hoje aqui, creio que 70% dos nossos pacientes usam muito. Ou um processo, né, tá com glicose muito alterada, triglicerídeos muito alterado, então os exames de sangue muito alterado acabam também influenciando bastante nessa progressão, além da ototoxicidade. Vocês teriam como citar, assim, algumas doenças que são mais suscetíveis a trazer uma perda auditiva, a provocar uma, ou não tem como ter uma ideia disso? Eu sei que quimioterapia existem, né, vários estudos que... Na verdade, a quimio é por causa das drogas, né? Uhum. A medicação que é usada na quimioterapia e na rádio, elas são ototóxicas. Então, não é a doença que provoca a perda auditiva, e sim a medicação que é usada nela. Assim como a depressão, né? A gente usa... Ruído, né, na hora de fazer a mas eu acho que na maioria dos casos, eu acho que o problema é a medicação em si, né? Não a doença que provoca a perda auditiva, mas sim o tratamento, muitas vezes. Não ser nos casos infantis, né, que tem a sífilis, a rubéola, então, algumas doenças ali que acabam afetando, né, no período que a mãe acabou contraindo, né, e isso sim seria uma das causas que a criança já nasce com o problema auditivo. E o ideal, gurias, o que seria? Percebi que tem alguém em casa com alguma dificuldade para ouvir ou não está compreendendo direito o que nós falamos, aquela coisa de tu falar e ter que ficar repetindo a mesma coisa para a pessoa entender. Quais seriam? Procura direto a fono, procura primeiro um otorrino. O que vocês orientam, assim? O que é o ideal? O ideal desde o começo, assim como todas as outras patologias, né? Quanto antes a gente começar o tratamento, mais fácil vai ser, né? A gente ali na clínica, a gente tem vários otorrinos que indicam pra gente. Se o paciente chega direto pra gente, a gente tem um equipamento que a gente consegue ver, né? Então, assim, é o videotoscópio, que a gente consegue ver como é que tá o ouvido. Se tem ou se tem alguma patologia, a gente encaminha para o otorrino, né? Para esses otorrinos parceiros da clínica. Se não tem, a gente faz a adaptação, a gente faz o exame, a audiometria e imitanciometria, a gente começa a adaptação do aparelho, mas a gente sempre procura indicar uma consulta, né? Para a gente ter certeza de como é que tá toda a saúde auditiva, que não cabe a nós e cabe ao otorrino, né? Então, por isso, a gente faz sempre um trabalho conjunto. Pendente aí, né? Pessoas entenderem, né? Percebi isso na minha mãe, no meu pai, porque eu procuro otorrino, procuro a fono. Então, pode tranquilamente procurar direto a fono e vocês mesmos fazem os encaminhamentos necessários. Porque de qualquer forma vai ser necessário fazer os exames com o fonoaudiólogo. Então, vai precisar fazer a inspeção do ouvido, a gente precisa fazer isso para poder ver se pode fazer audiometria, para ver se pode fazer... Eu acredito que a pergunta da Luane seja porque muitos exames a gente não pode fazer sem prescrição, né? Então, a pessoa já cai direto lá, já fica melhor, né? Porque daí, se precisa, vai. Se não precisa, tá. Não. E a gente consegue também direcionar... Facilita, encurta caminho, né? Exatamente. Porque para a gente que trabalha no meio é bem claro, né, o que faz, mas de repente para a pessoa que tem um familiar... É que para quem está dentro de casa é mais difícil.
E até eu penso assim, casais, tipo, 70, 80 anos, que convivem eles com eles, né? Eles demoram a identificar, porque daí ele acostuma, ele chamou e não quis ouvir, não sei o quê, começa aquela discussão ali de 60 anos de casado, que nem eu digo. E aí, muito alguém chegue lá e diga, o vovô não está escutando, meu Deus, que isso? E é muito engraçado quando um coloca o aparelho e o outro não. Aí a televisão, que estava lá 40, 50, vai para 10, 12. Aí o outro, mas eu escutava melhor que ele, agora ele pede para baixar e eu tenho que aumentar. Então, um puxa o outro quando é casal. Deve ser desconfortável para quem bota o aparelho e seguir ouvindo muito alto, né? Sim. O som já deve ser diferente, né? Não é? É porque a pessoa está acostumada a ouvir, digamos, né, o normal, assim, até 25 decibéis, tá? Então, a nossa audição, ela tem várias intensidades ali. Então, até 25 é quem tem audição normal. Aí a pessoa está com uma perda lá em 70, 80, aí voltou a escutar melhor e volta a escutar as coisas como era antes, não consegue. Tem que diminuir. E outra coisa importante, a insistência na adaptação da prótese auditiva, porque eu já peguei muito paciente, porque eu trabalho muito com idoso, a minha clientela é de idosos no geral. E me acontece muito de eu pegar paciente com perda auditiva, perceber que eles, e daí pergunto de prótese, e eles dizem, eu coloquei, mas não adiantou nada. Porque, na verdade, a prótese não é simplesmente ir lá comprar com vocês, fez os exames com vocês, comprou a prótese a melhor que possível para aquela perda, e aí vai para casa e segue usando. Não é assim, eu precisei explicar isso para o meu pai, porque ele achava que era bem isso, que ele ia comprar a prótese e que ele ia sair usando e pronto. Eu disse, não. E são vários testes, né? Porque tem a queixa de que está ouvindo muito o ruído do dia a dia, por exemplo, o barulhinho da geladeira demais, o barulhinho da televisão, quando está desligadinha, eles começam a ouvir mais esses sons, e aí tem essa dificuldade de adaptação, né? A adaptação não é fácil, né? A adaptação é nos primeiros, porque o que acontece? A gente vai colocando volume, vai colocando som à medida desses 3 meses. Então, a primeira semana, a gente explica tudo. Explica para o familiar, explica para o paciente que ele não vai escutar. Primeira semana é mais para ele se adaptar com esse corpo estranho, com a colocação, com a troca de pilhas, e assim a gente vai aumentando. É que depende muito, né? Hoje a gente tem 100% de adaptação. A gente não tem nenhum paciente que não está usando, né? Por causa desse sistema que a gente usa da terapia. Então, nós somos a única clínica da cidade que faz isso. Todos os nossos pacientes são obrigados, desde o primeiro dia, eles assinam um termo que eles vão fazer 5 sessões de terapia mais avaliação. Isso dificulta um pouco para a gente a venda. Por quê? Porque o paciente quer colocar o aparelho e sair escutando. É embora. E isso não vai acontecer. Então, assim, a gente explica muito bem que coloca o aparelho na próxima semana, a gente vai fazer uma avaliação, essa avaliação dura 2 horas, e a partir dali a gente vai fazer mais 5 sessões de terapia e é obrigado. Quem fizer isso, não tem como não se adaptar. Entendeu? Então, não vai ter isso do barulhinho, até porque a gente usa próteses de alta qualidade, assim, né? De grande tecnologia. Então, não, essa do barulhinho, não tem. Eu ouvi muito de paciente essa queixa, muito. Mas é que tem muito paciente... Não era meu paciente. Espero que não, acredito que não. Mas é muito paciente que vem do interior, né? Acaba internando no Caridade ali, a gente atende. Sim. Essa queixa é bem recorrente, assim, de que usou e desistiu, parou. Por isso que, assim, o aconselhamento é muito importante. Esse processo de aconselhamento, a primeira semana acontece isso, vai ter fases. A pessoa entender o processo do tratamento e ver isso como um tratamento é muito importante, porque daí ele, enxergando as fases que vai passar, enxergando até que ponto vai conseguir melhorar, faz engajar no processo, né? Faz engajar no tratamento e a gente consegue daí ter liberdade de fazer o melhor para o paciente. É importante isso. Tem que fazer esse acompanhamento, não adianta. Não é comprar um produto simplesmente, né?
Não, e tem outra coisa importante da gente falar também, né? Tem muitas pessoas que não entendem e não têm perda auditiva. O problema tá... viu? Ela já fez... Tem muitas pessoas que não entendem e o problema não está na perda auditiva. Não, então, por isso que é importante a avaliação, né? Para poder detectar isso, qual é a real dificuldade. Claro, faz a avaliação, a gente vê, não, mas tem audição normal. Então, a gente tem terapia também, faz a terapia de processamento auditivo. Claro. E essas terapias, eu não faço, né? A Marjana, que é a especialista lá na clínica no processamento auditivo. Os resultados após, porque eu pego o paciente antes, quando ele chega na clínica, e eu pego depois no final, quando a Marjana já fez toda a terapia. A pessoa, é outra pessoa. Então, assim, o resultado é muito bom. Tanto para aqueles pacientes que têm a perda, quanto os que não têm. Bem legal, isso, bem importante. Gurias, querem falar mais alguma coisa? Nosso tempo chegou ao fim, na verdade já passou um pouquinho. Eu não sei se vocês querem falar mais alguma coisa. Não. Eu queria agradecer a vocês, foi ótimo, foi um aprendizado e tanto aí. Olha ali a Mana, ela vem terminar. Pode terminar. Eu quero falar assim que as gurias são da Casa da Audição. Eu já deixei o link do Casa da Audição lá na página do Como Cuida Idoso, o link do Facebook. Essa transmissão está passando agora pelo... Aqui eu botei um telefonezinho, pelo Instagram, né, do Como Cuidar Idoso, vai ficar gravadinho ali, então depois se as gurias quiserem mostrar para alguém, podem. Não peguei desde o início, mas peguei desde antes aqui. E ela vai subir também para o YouTube, para quem perdeu, quem pegou um pedaço, ou quem quer, tem mais habilidade com o YouTube, também pode... Vamos tirar uma foto ali com a Marjana. Pronto. Tá bom? Então, a gente fica à disposição, tanto nós do Dolce Vita, nossa equipe, quanto as gurias lá. É certo que é só chegar em uma das nossas empresas e ser atendido, tá? E de qualquer maneira, vocês podem colocar as perguntas aqui embaixo, né? Dentro das fanpages, tanto da nossa quanto das delas, que elas vão estar respondendo, nós vamos estar respondendo. E agradeço. Eu aprendi bastante com as gurias hoje, hein? Nossa Senhora, eu tinha muitas assim pontos de vista sobre aparelho auditivo. Imagina se a gente fosse entrar só nisso, um específico, né? Nada impede que isso aconteça, né? Mas muito obrigada pela participação de vocês, da Luane, que esteve aqui presente, intermediando também esse bate-papo. Marjana, obrigada pelo teu tempo. Tá? Aquela lâmina foi bem legal, a do Cotonete. Depois entrou uma pessoa e solicitou uma pergunta aqui no Instagram. Cotonete, pode? Essa pergunta eu achei legal, nunca tinha visto. Foi a primeira vez que fizeram pergunta pelo Instagram. Eu vi aquele pontinho de interrogação vermelho, eu cliquei e era uma pergunta. Eu deitei ela, que eu tinha recém saído desse tema e eu respondi aqui. Ó. Ela já falou que não pode. Não pode, com o cotovelo só. Com o cotovelo. Tá bom? Então, muito obrigada, gurias. Boa noite, tá? Boa noite, Paola. Obrigada. Até a próxima, então. Vocês fiquem... quem está vendo a live, ou mesmo vocês, podem falar que todas as terças-feiras, 19 horas, a gente está aqui nesse canal, tá bom? E a gente fica à disposição, se vocês quiserem compartilhar algum tema, outro tema, entende? Ou algo relevante, assim, para idosos. Nosso canal é isso, é compartilhar as coisas relevantes para o cuidado do idoso em casa. A gente está pensando em contribuir com eles. A partir de agora, por exemplo, qualquer pessoa que nos pergunte sobre aparelho auditivo, como é que é, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse link do YouTube, se a pessoa não tem Facebook, e vou mandar para eles. Então, é assim que funciona. Tá bom? Muito obrigada, gurias. Obrigada a todas. Obrigada, Luane. Um beijo. A próxima live vai ser sobre nutrição, tá bom? Pacientes oncológicos em nutrição. Então, quem está vendo que queira aparecer terça-feira, às 19 horas, com a Karina, tá bom? Tchau, tchau, gurias. Obrigada. Tchau, boa noite. Tchau, boa noite. Obrigada.